Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Fórum Internacional debate a inovação para a sustentabilidade na agricultura. Chanceler alemã Angela Merkel afirma que vê grande preocupação com o desmatamento no Brasil. No Japão, o presidente Jair Bolsonaro rebate e diz que a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil. Os dois chefes de Estado vão se encontrar na cúpula do G20. Hortitec, no interior de São Paulo, espera um volume de negócios na feira e no pós-venda de 110 milhões de reais. As empresas trazem lançamentos para o produtor, mas de olho no desejo do consumidor. No oeste do Paraná, Sindicato Rural de Cascavel debate o novo Plano Safra, que entrará em vigor dia 1º de julho. Fazenda no interior paulista se destaca na produção de bananas com o cultivo agroecológico. E ainda segue para a Câmara dos Deputados o projeto aprovado pelo Senado que estende a posse de armas em todo o perímetro da propriedade rural. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. O Brasil ocupa a posição de número 44 no ranking sobre o uso de defensivos agrícolas feito pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. O assunto foi tratado em Brasília no Fórum Internacional de Inovação para Sustentabilidade na Agricultura. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o Brasil utilizou pouco mais de 4 quilos de defensivos agrícolas por hectare cultivado em 2016, o que o deixou na posição de número 44 no ranking sobre o uso de defensivos. Entre as nações europeias que utilizam mais agroquímicos que o Brasil, estão os Países Baixos, com mais de 9 quilos por hectare, Bélgica, Itália e Montenegro, com mais de 6 quilos, Irlanda, Portugal e Suíça, com mais de 5 quilos, e Eslovênia, com 4,8 quilos por hectare cultivado. O Fórum Internacional de Inovação para a Sustentabilidade na Agricultura tratou desse assunto e da necessidade de que a informação correta chegue aos consumidores dos produtos brasileiros. Felizmente, quase lá no último lugar da fila, em relação a outros países. Mas, infelizmente, o Brasil ainda é carimbado por alguns mal intencionados que querem colocar o Brasil numa situação de não competitividade. A lei que trata do registro de defensivos agrícolas já tem 30 anos e precisa de mudanças. Um projeto de lei sobre esse tema, já aprovado no ano passado em comissão especial do Congresso Nacional, agora precisa passar por votações nos plenários da Câmara e do Senado. E ela vai trazer ainda mais segurança para o consumidor do alimento e para o agricultor. A agenda do governo é muito complexa, né? Tem várias prioridades em pauta. Os produtores rurais também torcem para que o projeto de lei ande no legislativo. É que a aprovação de novas moléculas resultaria na aplicação de menos defensivos nas lavouras. Hoje nós temos o problema, por exemplo, da ferrugem asiática, é um fungo e ele tem desenvolvido a resistência. Então isso força que você faça mais aplicações de fungicida e também com mais doses. Nesta semana, o governo liberou o registro de 42 defensivos agrícolas, sendo 41 genéricos e um ingrediente ativo novo de ação herbicida. No total, foram liberados neste ano 239 defensivos, sendo 238 genéricos e apenas um novo. Se a gente for analisar, o que está sendo feito é dando agilidade no sistema dos produtos que já estão autorizados, trazendo reduzindo a morosidade. Para mais informações sobre o uso de defensivos agrícolas no país, o que é informação correta, o que é fake news, consulte o site agrosaber.com.br. Noticiário internacional, a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, disse que vê com grande preocupação o desmatamento no Brasil. Ela disse que a situação é dramática, mas defendeu que abrir mão de um acordo entre União Europeia e Mercosul não é a resposta. A declaração da chefe de governo alemã foi em uma sessão no parlamento em Berlim, em resposta ao questionamento de uma deputada do Partido Verde. Sie dürfen trotzdem davon ausgehen, dass ich genauso wie Sie mit größter Sorge die Frage des Handelns des neuen brasilianischen Präsidenten sehe und auch die Gelegenheit wahrnehmen werde, sofern es sich mir jetzt ergibt, auf dem G20-Gipfel hier ein klares Wort zu sagen, weil ich das auch dramatisch finde, was dort zurzeit in Brasilien geschieht.
Ich glaube, dass der Nichtabschluss von Mercosur keinerlei Beitrag dazu leistet, dass in Brasilien 1 Hektar weniger abgerodet wird. Im Gegenteil. Und deshalb glaube ich, dass der Nichtabschluss von Mercosur nicht die Antwort darauf ist, auf das, was jetzt in Brasilien geschieht. Und ich werde mich mit der Kraft, die ich habe, dafür einsetzen, dass das, was in Brasilien geschieht, möglichst nicht weiter geschieht, ohne meine Möglichkeiten zu überschätzen. Aber ich glaube, dass das Nichtabschluss eines Freihandelsabkommens nicht die Antwort auf diese Frage ist. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro comentou a declaração da primeira-ministra alemã após desembarcar no Japão, onde participa da cúpula do G20. Disse que a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil. Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive, sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, grande parte de carvão, e a nossa não. Então eles têm a aprender muito conosco. O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores, vieram aqui para ser advertidos por outros países, não. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado, em alguns casos, com chefes de Estado tiveram aqui. E a missão do Brasil de passar uma imagem positiva da conservação ambiental é o comentário de hoje na coluna Direito e Certo com Samantha Pineda. Eu penso que vai ser muito boa essa participação do nosso presidente Jair Bolsonaro lá no G20. Primeiro, para esclarecer algumas coisas que chegam totalmente distorcidas no exterior. A crítica da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, dizendo que anda muito preocupada, que vai ter que conversar com o presidente Jair Bolsonaro sobre desmatamento, é uma grande oportunidade para nós mostrarmos que nós temos 66,3% de vegetação nativa no nosso país. Que 20% desses 66%, quem cuida é o produtor rural, por sua conta, risco e prejuízo. Não existe nenhum subsídio para isso. Podemos mostrar também lá no exterior que muitas coisas que saem na grande imprensa brasileira são inverdades. Por exemplo, que a mudança no PRA, no Programa de Regularização Ambiental, iria causar desmatamento. Foi a manchete de grandes jornais brasileiros. E que, na verdade, estaria regulando apenas desmatamentos anteriores a 2008. Outra coisa, vai ser importante também para nós perguntarmos o que é que a Alemanha está fazendo para o meio ambiente. Existem áreas de preservação permanente na Alemanha? Na Holanda, que é o país do Greenpeace, que tem organizado grandes movimentos sobre desmatamento, o que é feito na Alemanha para evitar o desmatamento, o que é feito para evitar o aquecimento global? Inclusive ontem, a Frente Parlamentar da Agropecuária entregou ao ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente um pedido para providências relativas ao desmatamento ilegal zero, para que o produtor rural pare de ser confundido, atacado, acusado de desmatamentos que não faz, que quem faz são ladrões de madeira, grileiros e outro tipo de criminosos. Então, na verdade, eu entendo que a participação no G20 vai ser muito interessante e nós aguardamos o posicionamento brasileiro e a verdade da imprensa, da grande imprensa brasileira, sobre o que preservamos e o que o restante do mundo faz. Vamos agora ao Agri Tendências com Silmar Cesar Miller. Silmar está aqui ao meu lado. Olá, Silmar. Bom, o mundo se volta para o Japão nessa reunião do G20, né? O que a gente pode esperar para o agronegócio brasileiro? Pois é, nessa reunião do G20 vai acontecer uma reunião em paralelo, uma reunião privada entre os presidentes dos Estados Unidos e da China, para tentar retomar as negociações comerciais entre as duas potências, que fizeram com que os chineses, por exemplo, se afastassem totalmente do mercado americano do setor agrícola. Não tem comprado soja, nem algodão, nem carne dos Estados Unidos. Então existe uma expectativa no mercado de que a possibilidade de uma retomada dessas conversas entre os dois presidentes e depois, na sequência, as negociações comerciais efetivas entre os membros dos seus governos possa levar a uma amenização, pelo menos, não ao fim, talvez, da chamada guerra comercial entre os dois países e fazendo com que os chineses retornem ao mercado americano. Aí os mercados podem dar uma aquecida, especialmente soja e algodão, que estão relativamente em baixa nesse momento, em função dessa possibilidade aí de retomada das conversações. Mas tem um outro fator aqui que faz com que o mercado esteja de olho nessa sexta-feira cheia de novidades aqui, com muita expectativa. É a divulgação pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos do primeiro levantamento oficial da área efetivamente semeada nos Estados Unidos, dessa conturbada safra 2019-2020,
que não termina o plantio, ou seja, o clima, com quase 3 meses de chuvas intensas, tem inviabilizado o fim do plantio da safra americana de soja, de milho, de algodão, além de prejudicar a produtividade das lavouras. E isso tem mantido o mercado bastante aquecido na Bolsa de Chicago, com reflexos internacionais, inclusive aqui no Brasil. A expectativa é de que haja um anúncio de uma redução muito grande na área de cultivo, consequentemente levando aqui uma queda na produção americana em relação às expectativas iniciais e também em relação ao ano passado. Ou seja, isso leva a um menor suprimento mundial, com tendência de queda nos estoques globais, principalmente no caso do milho aqui, que tem sofrido mais nessas condições climáticas adversas nos Estados Unidos. Então, muita expectativa amanhã em função desses dois acontecimentos. A reunião do G20, no Japão, e há o que vai ser divulgado em Washington pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre a área efetivamente plantada no país. Ok, obrigada, Silmar. E o Banco Central reduziu de 2% para 0,8% a previsão do crescimento do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, em 2019. A nova previsão considera que a indústria ficará praticamente estagnada neste ano. A estimativa de crescimento deste setor passou de 1,8% em março para apenas 0,2% de alta agora em junho. Já para o produto da agropecuária, a previsão permaneceu praticamente estável desde março, em torno de 1%. A expectativa consta do relatório trimestral de inflação do Banco Central, divulgado nesta manhã de quinta-feira. A seguir, segue para a Câmara dos Deputados projeto aprovado pelo Senado que estende a posse de armas em todo o perímetro da propriedade rural. E você vai ver também no oeste do Paraná, Sindicato Rural de Cascavel debate o novo Plano Safra, que entrará em vigor dia 1º de julho. Em instantes, no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em queda de 0,4% a R$ 3,83. E Bovespa, estabilidade, 100.723 pontos. A cotação da soja na Bolsa de Chicago recuou 0,7% a $8,94 o bushel. O projeto que estende a posse de armas na área rural para toda a propriedade foi aprovado na noite de ontem no plenário do Senado e agora terá de ser analisado pela Câmara dos Deputados. A resposta veio depois de uma série de polêmicas dentro do próprio governo. O porta-voz da presidência havia afirmado que nenhum decreto editado seria revogado. Horas depois, o ministro-chefe da Casa Civil anunciou que os textos iriam para a gaveta. Na sequência, o presidente Jair Bolsonaro assinou 3 novos decretos, praticamente idênticos aos que foram anulados. O primeiro aumenta de 5 para 10 anos o tempo de registro e facilita a compra de armamentos e munições para quem cumprir uma série de exigências. Entre elas, não ter antecedentes criminais, fazer curso de tiro, passar por teste psicotécnico e ter residência fixa. O segundo flexibiliza o porte, ou seja, a permissão para que o cidadão possa andar armado, e autoriza a importação de armamentos, mesmo que haja similares no Brasil. O terceiro fixa regras para atiradores, colecionadores e caçadores. Entre assinaturas e revogações, já são 7 decretos tratando da questão das armas desde o início do governo, o que está tirando do sério até mesmo integrantes da base. Nós precisamos dar celeridade a esse processo para ajudar o Executivo nesse momento, o presidente Bolsonaro. Ele foi mais uma vez mal assessorado nessa questão dos decretos, isso cria insegurança jurídica. É uma matéria bastante complexa para ter essas pichotadas, esses bate-cabeça no mesmo dia. O Planalto está disposto a não comprar briga com o Congresso. Os pontos mais polêmicos dos decretos anulados vieram aqui para o Senado como projetos de lei para evitar possíveis derrotas no plenário e ações na Justiça. Além da posse de armas em propriedades rurais, outra proposta dá ao presidente o poder de ampliar o direito ao porte, sem autorização de parlamentares. O projeto também dá 2 anos de anistia para que os armamentos sem registro possam ser regularizados. Apesar da controvérsia, a expectativa é de aprovação. E entra em vigor no próximo dia 1º de julho o Plano Safra 2019-2020. Em Cascavel, no oeste do Paraná, um evento realizado no Sindicato Rural nesta quinta-feira debateu o volume de recursos que estará disponível aos produtores nas instituições financeiras. Vamos ver então na reportagem da TV Tarobá. Em Cascavel também teve o lançamento do Plano Safra na sede do Sindicato Rural. Autoridades e produtores participaram.
O presidente do Sindicato Rural, Paulo Orso, destacou pontos positivos e negativos do Plano Safra. As partes de inovação, vamos dizer assim, é onde o governo sinaliza, o plano de governo sinaliza um aporte ainda maior e um incentivo ao pequeno produtor, ao pequeno e médio produtor, fazendo com que, não desmerecendo o grande, mas de uma forma mais expressiva nesse setor. A parte negativa que nós entendemos é dentro de um segmento que está sendo praticamente quem oxigena o Brasil. Quem está realmente segurando a balança comercial, né? Nós tínhamos a expectativa de que o juro fosse um pouquinho menor. E uma das inovações do Plano Safra deste ano é a disponibilização de recursos para os pequenos produtores poderem construir e reformar as suas casas, cerca de 500 milhões de reais. Para esse produtor, além disso, o seguro chamou a atenção R$1 bilhão disponíveis. Modesto diz que o valor o surpreendeu e traz garantias em situações de risco, o que ocorre em todas as safras. Porque se nós não tivermos o seguro, a probabilidade de nós termos uma situação muito de inadimplência perante banco, perante os fornecedores, de modo geral, é muito grande. Acompanhe agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Após a rápida passagem de uma frente fria pelo centro-sul do Brasil, que até provocou chuva em algumas áreas do sul, do sudeste até do centro-oeste em meados desta semana, a sexta-feira será marcada por instabilidades perdendo força. Na região norte do Brasil, a massa de ar seco já inibe a formação das instabilidades em grande parte da região. Mas até tem previsão de chuva em áreas mais ao norte, também no oeste da região nortista, por conta das instabilidades tropicais. Agora, o que vale ressaltar é que a semana termina com tempo firme em grande parte do Brasil por conta dessa massa de ar seco. Tem previsão de chuva retornando sobre o Rio Grande do Sul por conta da formação de novas áreas de instabilidades, como uma área de baixa pressão atmosférica que mais tarde dará origem a uma nova frente fria. Pela manhã, expectativa de temperatura mínima na casa dos 19 graus em Campo Grande. No período da tarde, calor intenso em áreas do centro-oeste, norte, também nordeste. Mas a temperatura também começa a subir em áreas da região sul, até por conta dessa expectativa da frente fria já durante o sábado. A máxima prevista em Porto Alegre na tarde de sexta-feira é de 25 graus. Nos próximos dias, tempo instável. Tem previsão de chuva desde o estado gaúcho até o sul de São Paulo. Mas os acumulados não devem ser muito expressivos, volumes que devem variar entre 5 e 20 milímetros. E a seguir, fazenda no interior paulista se destaca na produção de bananas com cultivo agroecológico. E ainda a Hortitec no interior de São Paulo espera gerar mais de 100 milhões de reais em negócios durante e depois da feira. Daqui a pouco os detalhes no Jornal Terra Viva. A cotação do milho negociado na Bolsa de Chicago recuou 0,8% a $4,45 o bushel, 45 centes o bushel. Na Bolsa de Valores AB3, leve alta de 0,1% a R$ 38,53 a saca. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta no Noroeste Paulista, no Triângulo Mineiro, mas em queda em Cuiabá, no Mato Grosso. Produtores rurais têm lotado os corredores da Hortitec, a feira de horticultura que acontece esta semana em Olambra, no interior de São Paulo. Eles estão atrás de novas tecnologias que podem aumentar a produtividade. E as empresas investem em sementes que melhoram a produção, mas que rendem alimentos que agradam também o paladar do brasileiro. O tomate híbrido, saboroso e que não solta água, é resultado de vários cruzamentos genéticos. A melancia dura mais na prateleira, tem semente interna menor e dá mais frutas por planta. Além da produtividade, traz mais eficiência. Ele vai ter uma rentabilidade maior por metro quadrado. Ele vai ter mais frutas, ele vai ter mais qualidade, ele vai ter mais peso, ele vai ter muito mais eficiência. Esta empresa está lançando aqui na Hortitec 13 novas variedades de hortaliças. Esse tomate, por exemplo, é resistente à chuva, bactérias e não racha, ótimo para o produtor. Mas os alimentos também devem atender ao gosto do consumidor, que visa aparência, firmeza e, nesse caso, sabor adocicado. O produtor ele tem que ter uma segurança na produção para conseguir fazer essa produção chegar até o ponto de venda. Mas depois o produto tem que ser vendido.
e para ser vendido tem que ter alguns parâmetros que atraiam o consumidor final. O consumidor final está buscando produtos diferenciados e o nosso produtor, ele também é um consumidor, então ele sabe que hoje ele precisa ter um produto saboroso, firme, com uma boa cor, para ele ter garantia da comercialização. Esta empresa holandesa de sementes apresentou na Hortitec a linha Snack, que agrada o público jovem. O produtor ele tem percebido a necessidade, de atender o consumidor de uma forma mais direta. Então essa linha Snack ele tem sido novidade e também tendência. É uma produção garantida já com preço feito e tudo para nós. A Hortitec vai até esta sexta-feira e a expectativa dos organizadores é um volume de negócios na feira e no pós-venda de 110 milhões de reais, cerca de 5% a mais que na edição passada. Uma feira dessas, além dele poder conhecer essas novidades, é um ponto de encontro, é um termômetro do que está acontecendo no mercado. Então ele consegue ver claramente quais são as tendências, o que está sendo produzido, o que o mercado quer, que tipo de embalagem, tamanho, forma de apresentação, porque isso é muito importante para o produtor voltar para a sua realidade e depois produzir e atender às necessidades do mercado. E o assunto agora é produção agrícola sustentável. Uma fazenda localizada na região do Vale do Ribeira, interior de São Paulo, tem se destacado na produção de bananas com cultivo agroecológico. O manejo pode ajudar o Brasil a aumentar as exportações de frutas. Veja na reportagem de Leandro Chaves e Paulo Atanabe. É fruta que não acaba mais e as variedades são grandes. Das mais tradicionais até as mais exóticas. Não importa a época do ano, os pomares cheios, prontos para colheita, rendem uma produção de 44 milhões de toneladas de frutas por ano ao Brasil. O terceiro maior produtor do mundo. Essa fazenda na região do Vale do Ribeira, interior de São Paulo, é referência no cultivo de bananas. O método utilizado na produção envolve cultivo agroecológico. Por aqui, nada de pulverização aérea para o controle de pragas. A bolsa de proteção nos cachos, 100% reciclável, contribui para que as bananas atinjam equilíbrio nutricional e fiquem protegidas de doenças e pragas. Estamos fazendo um trabalho de solo. O controle da praga da broca da bananeira está sendo feito com Malvaria baciana, que é um fungo de solo. O controle de ervas daninhas com roçadas em vez de herbicidas. Então, assim, é uma diminuição dos insumos. É diante deste cenário que as bananeiras vêm crescendo. O Brasil já é o quarto maior produtor do alimento no mundo e o primeiro em se tratando de consumo. São mais de 6 milhões e 500 mil toneladas produzidas anualmente. Na busca por novos mercados, a produção sustentável tem se tornado um importante diferencial para atrair investidores. O consumidor, o mercado mundial, está buscando essa sustentabilidade. Isso é uma tendência dos novos consumidores e é muito importante porque você cuida melhor do solo, você cuida melhor da planta, você cuida melhor dos recursos naturais, da água e tudo isso hoje está sendo levado em conta pelo consumidor. Foi exatamente o que aconteceu na fazenda. A produção anual de 5.500 toneladas de bananas, nanica e prata, em equilíbrio com o meio ambiente, chamou a atenção de quem está de olho no potencial do negócio. Visitando tecnicamente esta fazenda em específico e a equipe do Correio, o Zé Luiz e a família, a gente identificou que ele também obtinha ganhos e tinha interesse em continuar inovando, em continuar evoluindo. Foi aí que a gente trouxe a proposta de selar com a marca Sabor e Qualidade, que tem todos os princípios que a gente comentou. E era um desafio, porque a única banana no mundo que tem esse selo do grupo é aqui no Brasil e a gente iniciou esse trabalho há 12, 13 meses atrás. Mesmo exigindo mão de obra qualificada no processo de plantio e colheita, o especialista garante que foi possível comercializar a banana a um custo compatível ao produto convencional. E o ponto principal que a gente não pode esquecer que é a democratização disso. Não pode ser algo que limita, que elitiza ou que torna inviável para todo mundo, não. Hoje a gente tem condição, depois de muito trabalho, depois de muito esforço, depois de uma parceria forte, de entregar a banana desta forma, ao mesmo preço de uma banana hoje produzida de maneira convencional. A ideia é expandir ainda mais. Os produtores acreditam que o manejo sustentável pode ajudar o Brasil a abrir o mercado externo e aumentar o valor bruto da produção, hoje em torno de 33 bilhões de reais.
Atualmente, do total de 44 milhões de toneladas de frutas produzidas por ano no país, 43 milhões ficam para o consumo interno. Apenas 1 milhão tem como destino as exportações, ou seja, menos de 1%. A conquista de mercado externo ainda esbarra num ponto. Se você pegar no geral, a qualidade ainda é num nível bem baixo para exportação. Conseguindo entregar esse produto melhor, com certeza a gente vai ser visto com outros olhos, subindo o nível, a forma como a gente produz. Tem condição da gente ser também um grande exportador, como o Brasil já é em outros ramos. E nesta sexta-feira você confere outra reportagem sobre a produção brasileira de bananas. De olho no mercado europeu, os produtores estão investindo em pesquisa e tecnologia para melhorar a qualidade da fruta. E o Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal, disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até amanhã.